Meus amados irmãos, nós estamos na quarta-feira estudando o Catecismo Maior de Westminster e nós chegamos na pergunta de número 183 e nós vamos finalizar nesta noite na pergunta de número 186. Eu quero, antes de tudo, irmãos, abrir junto com vocês para Mateus, capítulo de número 6, para ler um texto bíblico. Mateus, capítulo de número 6, nós vamos ler o verso de número 5 em diante. Diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão movidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra nos ensina que nós devemos orar, Senhor, fazendo tudo, ó Deus do céu, para que o Senhor veja e não para que os homens vejam. Por isso, Senhor, nos ajuda a orar como convém. Nos ajuda, Senhor Deus, por favor, Senhor, a sermos cheios do Teu Espírito, termos uma espiritualidade, Senhor Deus, para poder, Senhor Deus, orar, Senhor, segundo a Tua palavra e segundo a Tua vontade. Por favor, Senhor Deus, nos ensina a orar e nos abençoa, Deus, de que saiamos daqui ainda mais, Senhor Deus, resolutos de orar mais, de orar melhor, de orar mais profundo, de orar, Senhor Deus, com a Tua palavra, de orar, Senhor Deus, no Teu Espírito. Por favor, Senhor Deus, nos abençoa nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós começamos na quarta-feira passada esse tópico que o Catecismo Maior trata conosco, que é a questão da oração. E nós tratamos aqui de algumas questões introdutórias. Eu quero relembrá-los. Primeiro nós falamos aqui, sobre os tipos de oração. E nós mostramos para vocês que nas Sagradas Escrituras nós vamos encontrar vários tipos de oração. Oração de confissão, oração que é de confissão e de arrependimento, oração de gratidão, oração de louvor. Nós vamos encontrar vários tipos de oração. Depois nós falamos para vocês também sobre o modo de orar. Você pode orar de forma silenciosa, você pode orar de forma audível, de maneira pública você pode orar, mas você também pode orar em secreto. São modos de orar. Você pode orar de joelhos, são modos de orar. Você pode orar no Espírito, São vários modos que você pode orar, tá certo? Nós falamos também, meus irmãos, sobre a questão do tempo de oração. Nós mostramos nas Sagradas Escrituras que os homens mais crentes foram aqueles que passaram mais tempos com Deus. Moisés passou 40 dias com Deus e voltou com a face reluzente. Daniel tinha 3 momentos no dia para orar. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo, o nosso padrão de oração, ele se levantava toda madrugada, de manhã bem cedo, antes de trabalhar, para poder orar e passar um tempo com Deus. Então, a oração é um estilo de vida. Oração, irmãos, é um modo de vida que você tem que estabelecer para você. Você tem que saber disso, você tem que ter momentos no seu dia para separar, para estar com Deus, para buscar o Senhor. Existe aquele cântico, o cântico de número, se eu não me engano, 159 do nosso cenário. Ele vai dizer, bem de manhã, a meio-dia, quando os sons da terra abafam o mar, de Deus a voz de amor, então nós devemos buscar ao Senhor. Então nós, irmãos, temos que ter isso como estilo de vida. A oração
é um estilo de vida. Eu quero completar aqui essa questão introdutória sobre oração, usando esse texto e dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele falou. Irmãos, 3 características mostravam um judeu zeloso naqueles dias. O primeiro era dar esmolas. O segundo era jejuar. O terceiro era orar. E o Senhor Jesus Cristo vai, irmãos, ratificar para nós que uma amostra que você é um crente zeloso, um crente fiel, é quando você tem tempo de oração com Deus no seu dia. Mas o interessante, irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer aqui primeiro como nós não devemos orar. Ele diz que nós não devemos orar para os homens ver. Não devemos orar para que as pessoas vejam. Porque se nós fizermos isso, nós vamos então receber a recompensa dos homens. Eles já viram você orando, pronto, você recebeu sua recompensa. Você se passou de hiper, mega, ultra, como diz o irmão Paulo Carmona, de espiritual. Né? Você está mega. Como é que nós devemos fazer? Nós devemos fazer, irmãos, para Deus ver. E de Deus nós vamos receber a recompensa. Esse também é aquilo que nós estávamos discutindo na quarta-feira passada, quando você ora em público. Quando você ora em público, com palavras rebuscadas, e você muda a voz e posta a voz assim como a voz espiritual, ou aleluia, glória a Deus, Senhor, vai descer o céu. Quando você faz isso, né? Rapaz, o irmão estava falando comigo agora, normal, quando ele vai orar, ele muda a voz. O que é isso? Será que ele é esquizofrênico? Está sofrendo de algum distúrbio? Ele muda a voz e começa, né? Rapaz, esse irmão está tendo alguma coisa. O que é isso, irmãos? É para os homens ver. Então, quem faz para os homens ver, não tem poder na sua oração, não traz impacto, né, no momento que ora, é para os homens ouvirem. Então, o que traz impacto na nossa oração é justamente, irmãos, tempo com Deus. Eu falei com vocês, né, um aviador, ele não pode pilotar um avião se ele não tiver tempo de voo. Então, uma pessoa, para poder orar, e orar bem, são no mínimo 20 anos de oração, para poder orar e orar bem. 20 anos, buscando a Deus, sabendo que é levantar de madrugada, né, sabendo que é ficar em jejum e oração. Então isso, oração, e uma oração poderosa, que tenha poder, como dizem os coreanos, né, lá na Coreia do Sul, que é o povo que mais ora, a igreja presbiteriana que é a maior em número em todo o mundo, que acordam 5 horas da manhã para orar todo dia. Eles dizem, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E é isso, meus irmãos, é a vida cristã. Então essa é a diferença completa. Você pede alguém para orar na igreja, né? Aí o irmão não ora, não sai a voz e não sabe o que fala. Oração é intimidade com Deus. É horas de voo nas asas do Espírito com Deus. É isso que traz impacto, né? E que você vê poder de espiritualidade numa oração. Não é só verborragia, né? Não é só, né, as pessoas falarem palavras bonitas. Não é isso. É você estar com Deus. Você pode, irmãos, falar pouco, mas se você estiver com Deus, o pouco que você falar vai impactar, vai fazer a diferença, vai tremer os céus, vai cair fogo do céu, né? Vai fazer os corações tremerem, as pessoas chorarem, se emocionarem, porque você tem
presença de Deus na sua vida. Eu quero aqui então completar, irmãos, hoje, dando aqui mais um ponto sobre a questão de oração. A oração que tem poder, a oração, irmãos, que faz a diferença, é a oração que usa a própria palavra de Deus para orar. Tem muito crente que há muito tempo não sabe o que é recitar um versículo na oração, o que é usar a palavra de Deus, as promessas que estão contidas nas Sagradas Escrituras para orar. Irmãos, isso faz completa diferença. Quando você se ajoelha, ao invés de você dizer, Senhor, obrigado pelo dia, pela noite, em nome de Jesus, amém, que não tem nenhum poder isso, né? Quem sabe não vai passar do teto, é você recitar as Sagradas Escrituras. E você dizer, Senhor, na tua palavra tu diz assim, Pai nosso que estás nos céus. Senhor, tu estás nos céus, mas o Senhor também está aqui na terra. E cumpra a tua vontade aqui na terra, na minha vida, Senhor. É você usar a palavra de Deus para isso. Usar as promessas dele. Você lembrar o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, quando você for pedir perdão pelos seus pecados, e você lembrar do Salmo 51 e dizer, Senhor, apaga as minhas transgressões, limpa-me dos meus pecados. Senhor, eu nasci em iniquidade e fui concebido em pecado desde o ventre da minha mãe. Diz a tua palavra, Senhor, tu sabes, é a tua palavra. Então, Senhor, me perdoa, apaga, lava os meus pecados. Então, irmãos, quando você usa a palavra de Deus para orar, você está usando, meus irmãos, a vontade de Deus escrita. E o que o Senhor Jesus Cristo ele vai nos dizer? Que a vontade dele, a comida dele, a bebida dele, era fazer a vontade do Pai. E ele vai dizer assim, se vocês pedirem meu nome, né, e se for da vontade do Pai, eu vos ouvirei. Então, o que é vontade de Deus? A vontade de Deus, meus irmãos, está nas Sagradas Escrituras. Então, por isso, a oração que tem poder, a oração que faz diferença, é quando você lembra de orar com a palavra de Deus. Segundo lugar, dentro disso, irmãos, lembrem de orar quando vocês forem orar, né, na semana, depois do domingo, lembrem de orar pelos pontos do sermão que você ouviu. Senhor, a tua palavra foi pregada domingo e eu ouvi isso, isso e isso, Senhor. Então, Senhor, conforme Gênesis capítulo 5, me dá esperança, Senhor, de que meu nome esteja escrito no livro da vida, Senhor Jesus. Eu quero ter essa esperança. Eu quero ter essa esperança para os meus filhos. Então, ore conforme as verdades que você ouviu domingo. Lembre do sermão. Rememore isso no seu coração e na sua alma. Tem gente que passa o domingo já esquece o que foi pregado em Gênesis, em Marcos, esquece tudo. Só lembra, Senhor, nos protege. Senhor, acampa os teus anjos ao redor. Senhor, dá o que comer hoje. Senhor, nos livra. Só lembra de orar por aqui o que é agora. Só lembra de orar pelas coisas do cotidiano. Lembre, irmãos, oração é um canal espiritual. Para que você ore pelas coisas espirituais, as coisas da alma. Não é só dessa terra. Senhor, me dá uma esposa. Não. Senhor, né, me dá o pão. Não, irmãos, a oração é também. Lembrem, para nos consagrarmos, para pedir a Deus que a sua palavra esteja sempre no nosso coração e na nossa vida, na nossa mente. É uma maneira de amarrar a palavra na nossa mente. Então, quando você orar, lembre dos pontos do sermão para rememorar. E você ora, orando para os seus filhos ouvirem, para o seu cônjuge ouvir. Senhor, no sermão de domingo, a tua palavra disse isso, Senhor. Então, Senhor, que caia um raio do céu, mas que eu não morra, você tem o meu nome escrito no livro da vida.
né? Você ora pedindo a Deus, Senhor, me ajuda. Senhor, a tua palavra diz, né, que a esposa, ela tem que ser submissa ao esposo. Usa a palavra de Deus. E eu estou tendo problema com a minha esposa, Senhor, e ela não me ouve. Então cumpre a tua palavra. Da mesma forma, né, as mulheres oram, Senhor, a tua palavra diz que o homem deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Mas ele não está sendo carinhoso. Ele só me dá 4 patadas, Senhor. Então cai um raio logo nele. Não. Você pede para Deus mudar o coração dele, né? Não usa a oração imprecatória logo, né? Lembra da oração imprecatória que o judeu fazia, né? Que era lançar maldição, né? Você pede para Deus transformar o coração segundo as Sagradas Escrituras. E você está orando segundo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando você ora assim, você está usando a sua vontade? Não, você está usando a vontade de Deus expressa nas Sagradas Escrituras para o homem, para a mulher, para o esposo, para o marido e para a esposa. E aí você vai pedindo a Deus e dizendo, Senhor, é a tua palavra, Senhor, cumpre ela na minha vida, na vida da minha família, né? Então, meus irmãos amados, é assim que nós devemos orar, perceber isso. Nós temos que, de alguma forma, se o Senhor nos permitir, constranger o seu coração terno e bondoso que está nos céus, não por causa da nossa vontade, mas por causa da vontade expressa dele na sua palavra. Ore com as Sagradas Escrituras. Isso vai fazer completa diferença na sua oração. E você vai ver Deus respondendo para você. Então eu queria dizer isso nessa noite. E nós vamos então entrar agora nas perguntas e nas respostas que os pastores puritanos refletiram sobre oração. Vamos ler e vamos responder. Pergunta de número 183. Por quem devemos orar? Resposta. Devemos orar por toda a igreja de Cristo na terra, pelos magistrados e autoridades, por nós mesmos, pelos nossos irmãos e até mesmo pelos nossos inimigos, e pelos homens de todas as classes, pelos vivos e pelos que ainda hão de nascer. Porém, não devemos orar pelos mortos, nem por aqueles que se sabe terem cometido pecado para a morte. Irmãos amados, usando alguns textos aqui que estão aí embaixo, os pastores, eles refletiram sobre por quem nós devemos orar. Está aí nos textos. Em Efésios capítulo de número 6, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar por toda a igreja. E ele dizia, que me pesa a responsabilidade de orar por todas as igrejas. Então você tem que orar pela igreja. Nós vamos ver aí em 1 Timóteo 2, 1, 2, que nós devemos orar pelos magistrados e autoridades civis. Mesmo que você não goste do Bolsonaro, e do que ele fala, muitas vezes, irmãos, realmente algumas coisas nós não gostamos, mas nós devemos orar para que Deus use as autoridades civis, os magistrados, os juízes, a Suprema Corte, que nós devemos orar para que Deus use eles para poder abençoar o nosso país, para fazer leis justas, para cuidar do povo, porque quando o governante é ruim, a nossa vida vai ser massacrada, pisada, vai ser piorada. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar pelas autoridades. Nós devemos orar também pelos nossos irmãos. Em Mateus 5,44, Jesus diz até pelos inimigos. Por aquele vizinho que joga pedra em cima do teu telhado, ou que quer fazer um gato na tua casa, ou que liga o som, tupinambá, o rubi mesmo. Ele quer ouvir som e pensa que você também tem o dever de ouvir. Um absurdo. Mas você tem que orar por ele também, para que Deus converta o coração dele. Mas aqui, irmãos, uma classe de pessoas que nós não devemos orar. Sabe por quem? Pelos mortos. A Igreja Católica tem essa prática, de orar pelos mortos. Logo mais nós vamos ter aí, em novembro, o feriado de finados. Pessoas vão
colocar vela, para iluminar o caminho para o céu. Irmãos, nós não devemos fazer isso. Não encontramos nas Sagradas Escrituras respaldo para isso. Entendeu? Isso está nos livros apócrifos. Né? Então, nós não devemos orar pelos mortos. Quem morrer, morreu. Você tem que orar enquanto há vida. Depois que morrer, segue-se o juízo. E aí é com Deus. Você não pode mudar o destino de ninguém, a eternidade de ninguém. Né? Como aquele rico que pediu a Abraão: Abraão, se possível, manda Lázaro tocar aí, ponta do dedo na água para molhar um... Não dá. Então manda lá para os meus parentes, para eles não virem para esse lugar. Também não dá. Então não tem como interceder, suplicar por ninguém. Então, quando convidarem você para um funeral, de repente morreu lá, né, um parente seu, não ore pelo morto, tá? Nunca ore pelo morto. E principalmente, não coloque a pessoa no céu ou no inferno. Nunca faça isso. Você tem que orar para que Deus conforte os vivos, a família que ficou. Então, nunca ore pelo morto, tá? E principalmente, você que é presbiteriano, não coloque a pessoa no céu ou no inferno. Quem sabe isso é Deus. Aí você vai, de repente a pessoa era, rapaz, um familiar horrível, péssimo, o cara era adulto, beberrão. Aí você, Senhor, receba no céu. Quando não está no céu, aí é complicado. Aí você está dando um falso consolo para as pessoas. Você tem que orar pedindo pelas pessoas que ficam. Certo? Muito bem, vamos prosseguir. Pergunta de número 184. Pelo que devemos orar? Resposta: devemos orar por tudo quanto realça a glória de Deus, bem-estar da igreja, o nosso próprio bem ou de outra. Nada, porém, que seja ilícito. Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Então, tem coisas que você não pode orar e que demonstram uma carnalidade, tá certo? Tem pessoas, né, que fazem justamente o que Deus não quer na oração. É pedir coisas que ele não aceita. E aí, nós entramos naquele texto, Tiago, capítulo de número 4. Vamos ler. Versículo de número 1 em diante. Leamos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só. Por que Deus não ouve as nossas orações muitas vezes? Porque nós pedimos mal para esbanjar para os nossos próprios prazeres. Tem muito filho orando: Senhor, por favor, né, que o Senhor abençoe, né, meu pai, né, minha mãe, de me dar um iPhone 11, 7 mil reais, para eu esbanjar, ficar a madrugada todinha jogando videogame, do sábado para o domingo acordar com olheira, não acordar para a escola dominical e ir com preguiça. Deus não vai ouvir. Esbanjar, o próprio prazer. Às vezes a gente fica pedindo coisas carnais, quando a oração é para pedir coisas espirituais. E aí Deus não ouve a gente, né? Deus não ouve. Então vamos prosseguir, irmãos, aqui. Pergunta de número 185. Como devemos orar? Resposta: devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus e profunda convicção de nossa própria indignidade, necessidades e pecados, com corações penitentes,
gratos e francos, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com humilde submissão à sua vontade. Olha só como é que você deve orar. Em primeiro lugar, com uma santa apreensão da majestade de Deus. Deus, Tu é grande. Deus, Tu é tremendo. Deus, Tu é poderoso. E aí depois ele vai dizer, com uma profunda convicção de própria indignidade: Senhor, eu não sou nada. Senhor, ai de mim. Senhor, quem sou eu para Tu ouvir minha oração? Senso de indignidade. E aí você vai orar pelas suas necessidades, pelos seus pecados, com um coração penitente, franco, grato a Deus e submisso à sua vontade. Essa é a maneira, irmãos, como nós devemos orar. Pergunta de número 186. Que regra Deus nos deu para dirigir na prática de oração? Resposta: toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir na prática de oração. Mas a regra especial é aquela forma de oração que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, geralmente chamada de oração do Senhor. Então percebam, olha só, qual deve ser a regra para a gente orar? Resposta: toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração. Está vendo? É a palavra, você tem que orar com a palavra, com as Sagradas Escrituras. Ela que tem que te guiar. Mas tem uma regra aqui infalível. Qual é essa regra? A oração do Pai Nosso. É o que nós veremos nos próximos capítulos das quartas-feiras. Que Deus nos abençoe. Amém.